Boa noite, eu sou o professor Plínio, eu sou mestrando em Educação Física pelo PROEF, né, que é um programa nacional, um mestrado profissional, pela instituição UFMT, né, Universidade Federal do Estado do Mato Grosso. E eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o mapa conceitual, que é um trabalho de finalização dessa disciplina, que é essa daqui, ó, Problemáticas da Educação Física, tá? Vou compartilhar essa tela com vocês para a gente ver um pouquinho sobre esse mapa conceitual, falando sobre todos os textos obrigatórios que nós tivemos durante esses meses, né? Então, o nosso tema central, né, que é o nome da disciplina, é a problemática da educação física, né? Problemáticas da educação física. Então, são trazidos diversos textos muito interessantes sobre o nosso cotidiano, né, sobre os problemas que a gente enfrenta diariamente, né, as dificuldades e o que a gente precisa pensar, refletir e buscar mudanças em relação à nossa prática docente. Muito bem. Então, o primeiro texto, né, ele vai tratar sobre o abandono do trabalho docente, e o nome do texto é Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, né? Então, o que é esse rola-bola? O que é essa renovação pedagógica? Esse rola-bola, também tratado como abandono do trabalho docente, é aquele trabalho em que o professor não tem um compromisso com o planejamento das aulas, é um professor que não tem um compromisso com uma aula democrática, é um professor que não não está muito preocupado se todos os alunos vão participar das aulas de educação física ou não, né? É um professor que muitas vezes não faz um planejamento e reproduz algumas aulas sem muito compromisso. Geralmente deixa material disponível para os alunos para que eles mesmos, né, fiquem naquela prática como se fosse um momento de recreação. Então seria esse o professor rola-bola, né, que deixa a bola rolar sem se preocupar com uma série de questões que seria da atribuição dele como professor de educação física na escola. Pois bem, também é tratado nesse tema o professor que tem as práticas tradicionais ou esportivizadas, né, para a gente seguir no nosso cronograma aqui, a gente tem entre o ainda, entre o não mais e o ainda não, né? Porque entre esse rola-bola e a renovação pedagógica, a gente tem uma lacuna entre o não mais e o ainda não. O que seria isso, né? Seria que antes a gente tem práticas tradicionais como características da educação física e a gente tem um período que há uma crítica, né, que há diversos autores fazendo críticas sobre como que essa prática esportivizada deve ser repensada, só que ainda não há propostas de como que deve ser trabalhado, ou seja, eu sei como não se pode fazer, né, não mais se pode fazer, mas ainda não sei como se pode, e aí depois disso a gente vê as práticas renovadoras, né? Ou inovadoras, como é tratado no texto, inovadoras. Bom, essa lacuna, então a gente tem uma série de professores meio que indecisos, sem saber o que fazer, tentando não reproduzir práticas esportivizadas ou tradicionais, mas também sem ter uma certeza de como que deve ser trabalhado. Aí sim a gente chega nas práticas inovadoras. Só que antes de chegar nas práticas inovadoras, vamos pensar um pouquinho sobre essas práticas tradicionais e fazer um questionamento sobre essa diferença entre o professor rola-bola e o professor tradicional. Afinal de contas, será que é o mesmo? Será que a gente pode colocar os dois no mesmo saco, né, no mesmo pacote? Bom, em conversas durante as nossas aulas, nas aulas presenciais, a gente discutiu sobre isso e entende que talvez não seja o caso, né? Porque esse professor das práticas tradicionais ou esportivizadas, ele tem um objetivo, ele tem um planejamento, ele tem uma ideia, ele sabe onde ele quer chegar, né? Diferente do professor rola-bola,
que encarar a educação física talvez como um momento de recreação, que ele não tem um esquema, uma ideia, não tem onde que ele quer chegar, né? Mas independente disso, os dois são professores que precisam repensar as suas práticas, né? Não só os dois, né? Mas como os professores que já utilizam as práticas inovadoras, diante de que o professor que se acomoda, ele acaba se tornando também um professor ultrapassado, né? Então é preciso estar sempre se atualizando, inclusive os professores já considerados ou ditos inovadores. Pois bem, então a gente chega então nesse esquema de pensando nos professores inovadores. Que práticas inovadoras? Como são essas práticas inovadoras? Qual é o processo, né? Marcos Garcia Neira faz uma entrevista e ele vai falar da questão da evolução da educação física ao longo dos últimos anos e que talvez seja uma das disciplinas que mais tenham havido, né, transformações, né, acompanhado, é claro, das transformações na sociedade de forma geral, mas a educação física sai desse perfil de atividade esportivizada e passa a fazer parte integrante do currículo escolar e acompanha o mesmo objetivo de todas as outras disciplinas, que é o quê? Educação física escolar conectada com o currículo da escola, buscando através de um leque bem variado de movimentos corporais contribuir para a formação de um cidadão crítico, consciente e capaz de atuar para transformar a sociedade, né? Então, nisso, a gente tem o aluno protagonista, um aluno que é capaz de produzir o seu próprio conhecimento, pensar sobre o seu movimento e entender que ele é parte integrante da sociedade e deve contribuir de modo a transformá-la, né? Pois bem, então a gente meio que encerra esse primeiro assunto, né, dos perfis de professores e de aulas, e passa para o segundo texto, que é relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na escola, na educação escolar. Bom, vamos seguir a setinha aqui. Então, a gente tem a relação entre teoria e prática, né? Então, qual que é essa relação? Será que dá para a gente fazer uma teoria na sala? Será que é legal a gente abordar uma teoria na sala e ir para a prática e fazer algo completamente diferente, né? Será que essa é a proposta de ter aulas teóricas e práticas, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, então, nesse texto a gente vai abordar sobre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, né? O que seria esse ensinar a fazer? A gente está mais no conteúdo do reproduzir. É o professor como o detentor do conhecimento e ele repassa o que ele sabe para os alunos e os alunos não têm que pensar sobre o seu movimento, mas têm que sim reproduzir o que o professor ensina. Nesse caso, não se pensa na prática que ele está realizando, no movimento, em tudo que a cultura corporal do movimento envolve, mas sim apenas reproduz o que o professor ensina. Esse a gente vai de encontro ao esporte na escola, ou seja, o esporte lá de fora da escola, com todas as suas regras, normas, né, federadas, sendo reproduzido ou tentado ser reproduzido na escola, como se a escola fosse mais um ambiente para treinamento ou mais uma escolinha esportiva, né? Então, esse ensinar a fazer remonta muito sobre as práticas tradicionais ou esportivizadas, como se a escola fosse uma escolinha esportiva. Bom, e aí a gente vai para o complemento desse ensinar a fazer, né? Quando se fala assim de ensinar sobre o fazer, não quer descaracterizar, desmontar ou tirar a importância de se ensinar a fazer, mas quer complementar o ensinar a fazer, né? Pensar sobre o movimento, ensinar sobre o fazer. Então a gente está numa dimensão conceitual. Então, além de ensinar a fazer, a gente vai também a aprender
o contexto daquele movimento corporal, o contexto daquela prática, onde surgiu, como surgiu, e ter esse conhecimento, ele pode despertar nos alunos o entendimento de que eles também são capazes de produzir um movimento corporal próprio, de construir um jogo, de construir um esporte, de serem mesmo responsáveis pela construção do próprio conhecimento, né? Então, eles podem ter os seus próprios movimentos, desenvolver a própria forma de se, de, de se conectar com essas práticas corporais, né? Bom, então, nesse ensinar sobre o fazer, nessa dimensão conceitual, onde você vai entender um pouco mais sobre a origem da prática, né? Além de experienciar a prática corporal, o aluno deve pensar sobre o movimento realizado, sobre novas possibilidades, assim como a origem e a cultura relacionada, né? Então, o aluno não só vai reproduzir, mas também vai pensar sobre o seu movimento corporal, vai refletir sobre o movimento corporal que está realizando e não só reproduzir. Bom, passando desse conteúdo de ensinar a fazer e de ensinar sobre o fazer e de tudo que envolve o movimento corporal, a gente vai passar para a nossa próxima semana, que é sobre a educação física como componente curricular, que são os aspectos legais, né? Então, o que os aspectos legais podem contribuir para o professor de educação física na sua prática docente? Bom, uma das importâncias de se conhecer os aspectos legais é que a partir dele a gente pode, né, ter como álibi, né, algumas obrigações para o alunado, né? Assim como a gente sabe de alguns direitos deles relacionados à educação física, que a gente pode questioná-los também pelas suas brechas, digamos assim. Bom, então, uma evolução na parte legal da educação física ao longo dos anos, nós temos a LDB de 1961, um artigo 22, que torna a educação física obrigatória até os 18 anos, né? Então, a educação física, com essa LDB aqui, passa a ser obrigatória para todos os alunos até os 18 anos de idade. Bom, a gente tem uma evolução nesse artigo, e aí vai lá em 1971, 10 anos depois, tem o artigo 7, que vai retirar essa questão dos 18 anos, né? Em 1961, então, não há mais o limite de 18 anos para a educação física ser facultativa. Então, o aluno está na escola, ele é obrigado a ter a aula de educação física, é um direito dele. Ter aula de educação física é um dever dele, participar da aula de educação física. Porém, não é um dever para todos, né? Então, quem trabalha nesse momento, né, em 1971, quem trabalhasse mais 6 horas e estudasse à noite, quem tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar ou fosse fisicamente incapacitado, ele não era obrigatório a participar das aulas de educação física. Bom, vamos nos perder, não. Vamos aqui, ó, para 1977, onde foram incluídas mais 2 alíneas, e nessas 2 alíneas, além desses componentes aqui, ou melhor dizendo, desses sujeitos, nós temos mais a mulher com prole e o aluno de pós-graduação, que passa a não ser obrigatório para esse público também, a educação física, né? Então, depois disso, de 1977, a gente vai passar para uma das leis mais importantes para a educação física, né? Que é a nova LDB, que contribuiu bastante para a educação física escolar, né? No sentido que essa lei, essa nova LDB, né, de 1996, a Lei 9.394, artigo 26, a educação física se torna componente curricular e integra a proposta pedagógica da escola, sendo facultativa nos cursos noturnos, né? Então, essa parte aqui, ó,
ela é muito importante para a educação física, que é educação física componente curricular. Agora, ela não é mais uma atividade. Agora, ela faz parte integrante da proposta da escola. E ainda em 2001 aparece o termo obrigatório. Então, em 2001, não só componente curricular, mas componente curricular obrigatório. Bom, só que aí deixa uma lacuna em relação aos cursos noturnos, porque aqui diz sendo facultativa nos cursos noturnos. Então, fica muito vago para quem a educação física é facultativa, né? Algumas pessoas querem ter esse, digamos, direito de não participar das aulas de educação física, e aí eles são bem especificados em 2003, quando vai aparecer a lei que está em vigor hoje. Né? Então, em 2003, vai ficar bem claro para quem não é obrigatório a educação física. Para quem não é? Para quem tem mais de 30 anos, para quem está em serviço militar, para mulher com prole, para quem tem jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, e para quem está amparado pelo Decreto-Lei de 1969, que fala sobre doenças infecto-contagiosas. Muito bem. Então, dito isso, a gente tem uma pergunta, né? A gente tem uma pergunta. E essa lei que está em vigor, né? Vamos deixar mais em evidência aqui para a gente ver que está em vigor essa lei 10.793 de dezembro de 2003. Vamos pensar um pouquinho. Esse tanto de pessoas, de sujeitos que têm o direito de não participar da educação física, será que isso é um avanço ou é um retrocesso para a educação física, né? Alguns autores vão trazer que é um danado de um retrocesso, né? Afinal de contas, está pensando em educação física apenas como função motora. E se ela está integrada, né, como componente curricular, integrada à proposta da escola, será que a educação física tem essa finalidade apenas motora? Né? Está desconsiderando, portanto, a finalidade social, finalidade cultural e as demais finalidades educativas da educação física. Né? Então, a gente podemos considerar um retrocesso, voltando aqui, ó, no biologicismo, ou seja, pensando apenas numa perspectiva biológica da educação física, e a gente sabe muito bem que essa não é a proposta da educação física escolar hoje, é muito além disso, né? E como a própria lei de 96 diz, ela é um componente curricular obrigatório, então é um componente curricular que deve, né, estar integrado à proposta pedagógica. Bom, e quando a gente tem uma especificação de quem não precisa, né, de quem, de certa forma, está liberado da educação física, a gente tem alunos não só do noturno, mas alunos do diurno também lançando mão dessa facultatividade, ou seja, alguns alunos que estão durante o período matutino ou vespertino querendo, por lei, não participar das aulas e ter essa liberação. Né? Então, isso a gente vai acarretar no próximo tema da nossa aula, que é a questão do afastamento da disciplina. Mas isso agora a gente vê. Né? Então, a gente tem alunos do diurno também lançando mão, né? pedindo a dispensa da disciplina de educação física. Bom, e aí só para a gente fazer um questionamento sobre isso, né? Como que o conhecimento dessas leis pode ajudar para o professor, em sala de aula, tornar essa prática mais democrática, mesmo para esses alunos que querem utilizar dessas leis que garantem a facultatividade, né, da educação física.
Bom, esse decreto aqui, lei ó, de 69, ele vai falar sobre as doenças infecto-contagiosas. Então, essas doenças infecto-contagiosas aqui, e a gente pode ir além disso, não é só para aulas de educação física que ele ganha essa facultatividade, mas para todas as disciplinas, nesse sentido, é necessário que eles recebam em casa o trabalho, né, ou uma complementação, um acompanhamento da escola, para que eles possam, de casa, realizar as atividades. Então, aproveitando desse decreto, né, a educação física pode pensar em atividades que vão contribuir para o processo do aluno mesmo que ele queira lançar a mão disso, né? Algumas escolas realizaram um trabalho na tentativa de resgatar esses alunos, né, que quiseram não participar das aulas de educação física, fazendo uma proposta de um avalanche de trabalhos, né? Uma avalanche de pesquisas e de escritas para que o aluno se visse numa condição de mais favorável participar das aulas do que ter que fazer o tanto de trabalho que os professores de educação física pediam. E, de certa forma, deu certo, né? Do ponto de vista legal, isso é possível, né? Já que, a partir dessa lei aqui, o professor deve, sim, mandar as tarefas para esses alunos. Do ponto de vista pedagógico, porém, a gente vê que o mais importante acaba que os alunos não recebem, né? Que é a convivência social, o aprendizado a partir das experiências, das experimentações e da intervenção dos professores. Muito bem. Então, diante do que foi falado nessas questões legais, a gente vai para o próximo tema, que é o afastamento e a indisciplina, que tem uma conexão muito grande, né? E a própria linha aqui já mostra essa conexão, que o afastamento da disciplina tem muita relação com os aspectos legais. Afinal de contas, todas essas possibilidades de facultatividade que os aspectos legais regem facilitam o quê? O afastamento do aluno das aulas de educação física. Né? Então, esse é um dos aspectos que possibilitam um afastamento da disciplina. Né? Então, como que a indisciplina e o afastamento dos estudantes é tratada nesse texto? Né? Então, primeiro a gente vai ver alguns motivos que levam a esse afastamento. Os aspectos legais é um deles, que a gente já trabalhou. As aulas do contraturno é outro motivo, né? Em algumas escolas ainda existem esse tipo de aula que acontece no contraturno. Muitos alunos não conseguem ir por uma série de fatores, né? Não conseguem ir ou não querem ir, às vezes a escola é muito longe para ele ir e voltar, às vezes não tem condições de ir, ou às vezes ele simplesmente tem preguiça de voltar na escola. Outra razão elencada pode ser a repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica, né? Sempre, talvez, os mesmos esportes ao longo da educação básica sendo tratados, o que a gente até já apelidou como o quarteto fantástico, né? O basquetebol, o handebol, o futsal e o voleibol. Bom, essas setinhas aqui estão apontando para esse conteúdo esportivista, né? Então, isso pode ser uma das chaves para esse entendimento do afastamento, né? Talvez esse conteúdo esportivista acaba sendo excludente e contribuindo para o afastamento de muitos alunos da educação física. Então, a gente tem os aspectos legais, a gente tem as aulas no contraturno, que vai nos levar a pensar também nesses conteúdos esportivistas, porque essas aulas no contraturno geralmente têm esse propósito de fazer treinamento, inclusive até com separação por sexo, né? Tendo masculino num horário, feminino no outro. Essa repetição de conteúdos, né? Sempre tratando dos mesmos esportes, né? Isso, de esportes, principalmente nas aulas de educação física.
Tem também o fator de aulas excludentes, pensando nos mais habilidosos, e a gente volta ao conteúdo esportivista, né, que tem esse perfil também, né, se trabalhado de uma maneira visando o aluno mais habilidoso, a gente tem práticas excludentes, que é outra característica também que traz o afastamento do aluno, né? Então, além de conteúdo esportivista, também a aula rola bola também é completamente excludente, haja vista que muitos alunos nem participam da aula, muitas vezes ficando no celular, ficando numa rodinha de conversa, e não querem ou não se interessam por nenhum tipo de prática disponibilizada pelo professor, né? Nenhum tipo de material. Bom, então a gente tem o afastamento da disciplina elencado aí, né? Alguns fatores que contribuem para o afastamento, e a gente puxa uma nova setinha para a indisciplina, já que o texto vai tratar sobre o afastamento e sobre a indisciplina. A gente pode, de certa forma, separar os dois temas, mas não deixa de ter alguns aspectos que contribuem de forma semelhante, ou seja, as aulas excludentes também contribuem para a indisciplina, a repetição de conteúdos também contribui para a indisciplina, já que muitos alunos já estão saturados dos mesmos conteúdos, né? E além disso, a gente vai para fatores mais abrangentes, como o fator cultural, como a cognição, né? O aluno que não consegue compreender muito bem algo que o professor está falando, está tentando se comunicar, e tem fatores individuais, alunos que são individualmente mais indisciplinados mesmo do que outros, né? E aí o que a gente tem como entendimento é que a indisciplina vai além da disciplina de educação física, né? Um problema escolar que deve ser pensado talvez de forma interdisciplinar para ser resolvido na escola, né? Aí essa setinha da indisciplina vem no tentar combater através da educação física. Como? Aí a gente volta essa setinha para práticas inovadoras, né? Então, práticas inovadoras com planejamento, com a ideia, com a identificação de uma problemática, né? E a partir dessa problemática, tentando, através do movimento corporal, buscar resoluções para essas problemáticas, a gente tem talvez uma ideia de como tentar combater essa indisciplina e também o afastamento. Bom, a gente segue essa setinha do afastamento da disciplina e chega aqui no como combater. Como combater esse afastamento e essa indisciplina, né? Quais as ideias que o texto nos traz? A gente traz diversas ideias, né? O texto traz, né? Uma dessas ideias é o Sport Education, né? Esse Sport Education, ele traz uma responsabilidade diferente para os alunos, formando grupos, né? Então, né, como que funciona esse Sport Education? Há uma divisão da sala em equipes, com revezamento de papéis. Aí tem o grupo que é responsável por participar do jogo, e esse mesmo grupo responsável por participar do jogo, em outro momento, vai ser responsável por outros elementos do jogo, como arbitragem, registro, tabelas, entre outros. Dessa forma, a ideia é que haja participação de todos os alunos, né? Seja participando do jogo, seja participando dos outros elementos do esporte, né? Que são a arbitragem, os registros, a tabela e outras questões que estão integradas aí ao esporte. Bom, outra proposta para tentar combater esse afastamento e a disciplina é a aprendizagem cooperativa. A aprendizagem cooperativa tem 5 elementos, que é a interdependência positiva, ou seja, cada um tem um papel diferente, porém de igual importância para o sucesso do grupo. Ou seja, cada um tem, o papel é diferente, mas cada um tem a sua responsabilidade, lembrando que essa responsabilidade vai contribuir para um resultado único, né, que é o sucesso do grupo. Outro elemento é a responsabilidade individual e de grupo. Nesse caso, a gente tem
a ideia de despertar a consciência dos alunos sobre sua responsabilidade como integrante do grupo, que ele precisa realizar a sua parte para que o grupo inteiro seja contemplado, que ele é um motor, né, que se ele parar, acaba atrapalhando o andamento do restante do grupo, né? Outro elemento é a interação estimulante, em que o aluno promove o estímulo para o sucesso do colega, né? Então, um aluno está sempre estimulando o outro aluno a realizar a sua parte para que todos tenham sucesso com a realização do trabalho. Outro elemento são as práticas interpessoais e de grupo, e aí a gente vai explorar a função de liderança, né, que é uma atividade extremamente importante na sociedade, e entender essa atividade como importante também faz uma grande diferença para o aluno, não só na sala de aula, na escola, mas também na sociedade que está inserido. Bom, e para finalizar, o quinto elemento é a avaliação do grupo, né? Essa avaliação, ela é uma avaliação da própria prática, né? Como que eu agi nesse trabalho, né? Como que eu me portei e como os meus colegas se portaram, e como o grupo, de certa forma, agiu, como ele evoluiu, como foi desenvolvido, o que eu posso fazer para melhorar, o que o grupo pode fazer para melhorar, o que foi bom e que deve ser mantido. Muito bem, então, além do Sport Education e da aprendizagem cooperativa, outra ideia para combater esse tipo de indisciplina e afastamento são o modelo de responsabilidade pessoal e social, né? Nesse modelo, a gente tem vários níveis, né? A gente tem uma progressão de níveis. 1 é o respeito, 2 é o empenho, 3 é a autonomia, 4 é a ajuda e 5 é a transferência para a vida, né? Então, a gente tem modelo de responsabilidade social utilizando as práticas corporais, a gente busca mostrar para os alunos que existem momentos que você vai precisar respeitar o colega, né? Todo momento vai ser preciso respeitar o colega. Momentos de empenho, porque você participa de uma sociedade, você precisa realizar o seu empenho para que o motor da sociedade ande, ou do seu grupo ande, da autonomia, né, que você tem condições de criar o seu próprio conhecimento, de fazer as suas próprias descobertas, da ajuda, de que, como estamos em sociedade, a gente precisa nos ajudar uns aos outros, e da transferência para a vida, que é que tudo que a gente aprende na escola não é sem razão e é preciso vivenciar na sociedade, né? Então, todos esses níveis, a gente tem um objetivo que é desenvolvimento de valores pessoais e sociais em aulas centradas no ensino de práticas corporais e a transferência desses para a vida cotidiana, ou seja, todos esses níveis vão nos levar a formar cidadãos melhores para a sociedade, capazes de entender as problemáticas que nela existem e que eles possam buscar soluções para essas problemáticas, né? Então, a gente ainda tem mais uma proposta, né, de como combater, que é o futebol callejeiro, né, que surgiu na Argentina, que é uma prática desportiva com regras combinadas entre os participantes sem a necessidade de obediência às regras de fora, né? Então, a gente tem uma proposta de um esporte da escola, ou seja, a gente não tem muito que ficar preocupado com as regras que são normatizadas pelas federações esportivas. A gente pode utilizar a ideia do jogo e criar nossas próprias regras de acordo com os participantes desse jogo, alterando, facilitando e transformando as regras para que todos possam participar do jogo e tenhamos uma prática mais democrática, né? Então, falando do afastamento da disciplina, a gente tem várias opções aqui de trabalhar as aulas de educação física de forma democrática,
buscando, né, trazer todo mundo para o jogo, todo mundo para a prática da educação física. Bom, passado sobre esse tema de afastamento, a gente vai passar para um próximo tema, né? Vamos seguir a nossa linha aqui das problemáticas da educação. E a gente tem aqui as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, dificuldades relacionadas ao ensino de esporte. E aí, quais são essas dificuldades relacionadas ao ensino do esporte? Que inquietações são essas que o autor nos traz, né? Bom, o autor nos traz algumas inquietações, né, sobre como que o esporte está sendo tratado na escola, como que está sendo tratado, o que está incomodando o autor e o que ele traz como uma questão a ser refletida, a ser pensada. Né? Tem alguns porquês aqui, né? Então, dessas inquietações, nós temos os porquês do autor. Que porquês são esses? Então, ele questiona por que ainda há ênfase no esporte na escola, em contraposição ao esporte da escola? Né? Por que ainda tem uma ideia fixa de colocar o esporte de fora dentro da escola, né? Sabendo que essa prática é antidemocrática e excludente, né? A gente pode pensar em formas de que o esporte precisa ser individualizado de acordo com a realidade da escola. Outro porquê. Alguns professores ainda agem como treinadores. Por quê? Alguns professores ainda agem como treinadores, como se a escola fosse a extensão de uma escolinha esportiva, né? E que se a ideia, como se a ideia da educação física escolar fosse apenas a reprodução de alguns desses esportes ou alguma dessas aulas das escolinhas esportivas. Outro porquê. Por que são tão restritos a quantidade de esportes trabalhados na escola? Né? Por que não pode se trabalhar muitos mais esportes, haja vista a gama de esportes pelo mundo, né? Outro porquê, ainda se foca no gesto técnico em detrimento da experienciação do jogo. Por que os professores ainda focam no ensino de cada fundamento para só depois vivenciar a experiência do jogo? Por quê? Né? E outra pergunta é por que ainda vemos o professor rola-bola, né, descompromissado, o professor que ainda tem a coragem de se dizer professor e chegar com a disponibilização de materiais para os alunos, como se fosse uma aula apenas recreativa, né? Bom, diante desses porquês, o autor também traz possíveis soluções para esses porquês, né? E aí, primeiro ele consegue definir a escola. Afinal de contas, a instituição escolar, ela não é responsável por transmitir de forma crítica e questionadora os conhecimentos pertencentes à cultura, né? Ela não tem essa função de fazer o aluno se tornar questionador, de fazer o aluno conhecer a sua cultura, mas se tornar um aluno crítico perante a sociedade, para conseguir identificar problemas e procurar resolvê-los. Então, se a ideia da instituição escolar é essas práticas que são recorrentes aqui identificadas, elas não estão colaborando para que a escola seja responsável por essa transmissão de forma crítica e questionadora. Né? Então, a gente vê nesse tipo de trabalho uma escola que vai repassar conhecimento e não vai contribuir para a produção de conhecimento dos alunos. Eles simplesmente vão ser reprodutores de conhecimento. Bom, então, para ficar mais próximo da proposta da escola, não seria mais de acordo com o currículo da escola um esporte pensado para os estudantes, ao invés de um esporte vindo de fora, né, construído junto com os estudantes, para que eles
vivencie a dinâmica da atividade sem ficar engessado às regras formais? Não seria mais de acordo com o currículo escolar, professores se preocuparem com rendimento ótimo, ou seja, o melhor que aquele aluno pode ser, ao invés de se preocupar com o rendimento máximo, que isso deve fazer parte do ambiente de treinamento de alto rendimento? Não seria mais, né, de acordo com o currículo escolar, uma gama de modalidades esportivas que explorem movimentos variados, ao invés de um limite bem restrito de esportes a serem trabalhados na escola, né? Não seria mais de acordo com o currículo escolar focar na experimentação do jogo e a partir dela extrair conhecimentos importantes para a vida, como o combate à injustiça, a discriminação e oportunidades desiguais e empatia, né? Além, ou melhor, ao invés de focar em cada gesto técnico como se isso fosse o mais importante, não seria mais de acordo com o currículo escolar realizar planejamento capaz de utilizar os movimentos corporais para se pensar na cultura que está envolvida, ao invés, né, de simplesmente deixar disponíveis os materiais para os alunos fazerem o que quiserem, né? Então, essa prática aqui não seria mais inclusiva, né? E possibilitaria a participação de todos os alunos de forma mais democrática, né? Então, a gente tem aí várias inquietações sobre como está a educação física e como ela deve ser repensada, né? Como a gente deve repensar essas práticas, né? Bom, sobre essas inquietações a gente encerra por aqui e a gente vai para o próximo tema. Vou até tirar a minha carinha daqui para a gente ver sobre o próximo tema, que é a questão do gênero na escola, né? E aí, sobre essa questão do gênero na educação física escolar. Será que é importante a gente trabalhar sobre essa questão do gênero na educação física escolar? É o que a gente vai ver, né? Essa setinha vai nos levar até a questão do gênero na educação física escolar. E aí, a educação física escolar e a questão do gênero é o nome do texto obrigatório da semana, né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre essa questão do gênero, né? E aí, o autor já começa diferenciando 3 contextos, né? Gênero, sexo e orientação sexual. Então, ele vai falar que gênero tem mais a ver com as convenções sociais, ou seja, o que a sociedade vai dizer o que significa o gênero masculino ou o gênero feminino. O sexo tem a ver com as questões biológicas e a orientação sexual tem a ver com o que cada pessoa escolhe, né? Como ele se sente e como ele se lida com as suas questões sexuais de forma particular. E isso, né, isso não deve ser um objeto de interesse do professor nessa questão individual dele, mas o conhecimento sobre essas questões de gênero é importante porque, né, porque isso faz com que o professor acolha todos os alunos, né, independente de quaisquer uma dessas questões, né, que ele acolha todos os alunos, seja questões políticas, sejam questões religiosas, sejam questões de gênero, né? Então, o professor tem essa ideia de acolher todos os alunos, tratar todos os alunos de forma igual e pensar na sua aula, né, de forma inclusiva, para que todos possam participar e absorver o máximo de aprendizado que puder, né? E outro termo que é utilizado no texto, o Gonzalez,
o que o Gonzalez diz, né, é que é importante que as pessoas sentir-se em casa no mundo, né? E na escola ainda mais, né? Já que a escola tem esse papel também de ser um ambiente em que os alunos passam muito tempo da sua vida, né? Então é importante se sentir em casa no mundo. E a escola é um pedacinho dessa casa que é o mundo. Muito bem, então tá aí uma das grandes questões, que é a importância do professor ter saber sobre esse assunto para que acolha bem os seus alunos no trato com as aulas. Bom, outra questão importante para o professor nessa questão de gênero é a questão da intervenção, né? Então, diante de algumas situações para que os alunos não sejam excluídos da aula, o professor precisa intervir. Né? E para que ele precisa intervir? Para evitar desigualdade de gênero, né? E como que ele faz isso? Alterando as regras. Né? Ele pode alterar as regras do jogo para incluir a participação dos menos habilidosos, né? Ou para incluir a participação de quem está sendo, de certa forma, excluído. Né? Então, ele vai intervir para conseguir, né, com que todos os alunos participem de forma democrática e realizem as vivências propostas pelas aulas do professor. Bom, então, para evitar essa desigualdade de gênero, é preciso ter uma sensibilização. Né? Nessa parte da sensibilização, vai muito em encontro com as questões teóricas, né? O professor abordar diversos temas, pode abordar algumas questões que vai fazer os alunos pensarem sobre a empatia, né? Sobre se eles estivessem no lugar da outra pessoa e sobre como que eles agiriam, né? Sabendo que eles podem contribuir para aquela pessoa se sentir mais pertencente àquela sociedade onde está, né? Então, além da sensibilização, também para evitar a desigualdade de gênero, a gente tem a necessidade de vivências de situação inclusiva. Né? Então, para ter essas vivências de situação inclusiva, o professor vai realizar o quê? A intervenção. Né? E essa intervenção é importante para quê? Respeitar a diversidade. Cada aluno, né, apresenta uma diversidade. O professor tem que estar atento a isso para que essas diversidades sejam respeitadas e que todos os alunos, independente da diversidade que ele apresente, possa receber o mesmo conteúdo e que todos possam participar da aula, mais uma vez, de forma democrática. Então, encerrando sobre essa questão do gênero, a gente já passa, então, para o ensino por meio de temas geradores, né? Educação pensada de forma contextualizada, problematizada e interdisciplinar. Né? Então, vamos lá para essa questão do gênero, o ensino por meio de temas geradores. Né? Então, a gente tem o nome da parte da disciplina, né? Um subtítulo que é Problemáticas Emergentes dos Contextos Pedagógicos dos Professores Pesquisadores da ProF. Neste tema, nesse contexto, os professores identificam problemas reais na escola e buscam pensar em soluções e formas de se trabalhar este problema para encontrar um conhecimento ou uma maneira de resolver essa problemática, né, ou de tentar. Muito bem. Nessa perspectiva, a gente tem o aluno como sujeito e não como objeto, ou seja, o aluno participa da produção do conhecimento. E esses temas geradores, esse ensino por meio de temas geradores, é realizado em etapas, né? A primeira etapa é a investigação. Como que faz a investigação? Vai fazer um levantamento de temas e palavras significativas para os educandos, né? Então, vai fazer uma investigação sobre como que é um tipo de problema que pode estar acontecendo na escola. No nosso trabalho, que realizamos eu e um colega,
No curso a gente falou sobre as questões emocionais, né? Educação física e as questões emocionais e como que nós, como professores de educação física, poderíamos atuar para buscar uma solução ou uma tentativa de solução para amenizar essas questões que são decorrentes desses transtornos emocionais na escola. Bom, essa investigação vai nos levar, então, para o conhecimento de problemáticas que acontecem na escola. Aí a gente vai para a segunda etapa, que é a tematização. Ou seja, e aí, qual o problema real que nós identificamos, né? E aí esse problema é apresentado ao grupo, aí vai explorar esse tema, o que se sabe dele até o momento, e a gente vai chegar na situação limite. E essa situação limite vai nos chegar no momento crucial para a gente entender que o que se sabe até agora é insuficiente para dar continuidade no processo de construção do conhecimento, ou seja, a gente precisa ir além. Então, a gente precisa buscar outras fontes de conhecimento para a gente chegar na construção de conhecimento. A gente tem que ir além do senso comum. Bom, e a terceira etapa é a problematização. O que seria essa problematização? É buscar juntos as respostas necessárias para a compreensão dos temas estudados. Então, vamos pegar, por exemplo, a temática que nós citamos, que são os transtornos emocionais. Então, a gente identificou que na escola a gente tem um problema que são os transtornos emocionais. Então, diante desse problema identificado, a gente vai chegar na conclusão que o que a gente sabe é pouco. Então, a gente precisa de ir além, buscar outras fontes de conhecimento. Nessa etapa do ensino, a gente vai buscar o quê? Conexão com outras disciplinas ou até ajuda de disciplinas que existem fora do contexto escolar, né? Neste caso, a gente vai pedir ou recorrer à ajuda da psicologia, né? Talvez com os profissionais da psicologia podendo atuar diretamente na escola para entender melhor o que se passa com esses alunos que apresentam alguns sinais de transtornos emocionais. Muito bem, então, diante disso, com essa problematização, busca junto as respostas, aí a gente vai compreender juntos os temas estudados, e aí o próprio aluno vê as limitações do conhecimento do senso comum e vê a necessidade de aprimorá-lo, e vai chegar na estabilização do conhecimento. Ou seja, a partir de um tema gerador, se produziu junto com os alunos um conhecimento que ficou estabilizado. Essa proposta do Paulo Freire me lembra muito bem, aliás, um filme Escritores da Liberdade, que a professora, a partir da realidade dos alunos, consegue abordar um conhecimento, né, sobre gangues, e a partir daí ela consegue trazer o aluno para junto de si, e aí o processo de ensino-aprendizagem acontece. Bom, a gente finaliza por aqui, né, as temáticas tratadas na educação física nesse primeiro momento, né? Claro que são muitas mais problemáticas na educação física, mas essas são deveras importantes para a gente pensar sobre a nossa prática docente e buscar, a partir dessa reflexão, tornarmos professores melhores, professores que pensamos mais sobre a nossa prática docente, como que a gente deve pensar em aulas que são mais atrativas, mais inclusivas, mais democráticas, né? E que a gente pode, a partir deste conhecimento aqui, nos transformar como professor, transformar a nossa disciplina, né? Fazendo com que ela seja cada vez mais reconhecida como parte integrante da escola, né? E fazer com que a educação física não seja
vista apenas como uma atividade recreativa ou como uma proposta à parte da escola. Né? Então, a gente finaliza a nossa apresentação e o nosso vídeo. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Até a próxima.